Agente Ritter, o que a CIA tem pra nós hoje? Capitão Tenente? O sol tá se pondo, temos que avançar. O refém é um colaborador ativo da CIA. Acreditamos que o cativeiro onde o exército sírio mantém seja em um prédio aqui perto. O codinome é Randy. Vamos nos aproximar pelo sul. A gente está bem exposto aqui e aqui. Quantas tropas sírias vamos enfrentar? Eu não possuo essa informação. Nossa, que esclarecedor. Você é comediante, é isso? Não. Ele é só um sabichão. Não, peraí. Não, eu sou o sabichão. Ele é o cara durão. Falou. Identidade do refém confirmada. É ele. Vamos embora. Que merda é essa, Ritter? São ex-militares russos. Você disse sírios, não russos. Não tô vendo nenhum russo aqui. Estão esperando o quê? Vamos! Vamos. RPG! Se protege! Homem caído, precisamos de extração. A prioridade é proteger o refém. Nos vemos no local designado. Depressa! Espera! Vê se ele tá morto. Leva ele pro local designado. Dispare!
de armas. Tô vendo. Fogo. Comigo. Entendido. Nossa, que cruel. Olha só, amor. Olha só. É melhor você sentar ali no sofá. Isso aí. Fica bem sentadinha aí. Tá bem. Quer uma água? Ah, eu queria um vinho. Tá bom, eu aceito um chá gelado. Tá bem melhor. Com açúcar. Já volto. Eles precisam, mas também temos que descobrir por que estão tão rebeldes. Temos que ajudar os professores das escolas públicas. Oi? Oi, amor. Eu já ia levar o seu chá. Não, tudo bem. A irmã Easton estava enchendo meus ouvidos. Me sinto mais segura aqui. É, isso é verdade. Ela te pegou, né? A Pan nos contou que conseguiu um emprego novo bacana. É isso? Ah, pois é. Ofereceram para ele, mas ele ainda não aceitou. Ah, É segurança particular. O horário é bom, paga bem. Uhum. é um grande passo se aposentar do exército. Para quando é mesmo? Ah, pro mês que vem, dia 17. Ai, mês que vem, dia 17. Gente, eu me lembro do nosso primeiro. Ai, meu Deus. Você acha que a guerra não te deixou dormir? Espera até esse miudinho aí sentir fome. Ele vai te derrubar. É menina. Menina? Ih, agora você tá encrencado. Come. Querido, você pode me ajudar a pegar o lixo, por favor? Ah, claro. Pai, você disse que ia jogar Twitter. Tá bom, calma. Me dá só um segundinho.
lembra dessa noite? Lembro desse vestido e dos sapatos. E lembro do seu cabelo. Calma, tô chegando, só tô preso no... Que isso, cara? Anda logo! Onde é que você tava? Eu tava no Rapids com os rapazes e... Mais uma noite de farra com seus fuzileiros? Amor, por favor, não começa. Mas que... Alô? O que aconteceu? Como tá, minha linda? Grávida. Devia experimentar. Dessa vez eu tava falando da outra linda. Perdão. Você tá bem, bebê? Papai tá doido pra te conhecer. A gente já arrumou o seu quartinho. O que você disse? Disse que vai ser a queridinha do papai. Ah, tá. Nem pensar. Vão ser 2 contra 1. Quer saber? Eu me rendo. Eu sou um bom perdedor. Aí, você sabe como você me deixa louco quando usa as minhas meias, né? E você tá usando. John, não, eu tô precisando muito dormir hoje. Eu sei, é só uma rapidinha. Já você dorme, amor. Rapidinho. Não, para! Eu te amo. Eu também te amo. Boa noite. E não fica lá embaixo a noite inteira ouvindo música. Prometo.
aqui. Dos invasores, 3 morreram. O suboficial Kelly está em condições críticas. Talvez não sobreviva. E a esposa dele foi morta. Kelly foi o 3º membro da unidade de operações especiais a ser atacado nas últimas 24 horas. O FBI providenciou segurança e custódia protetiva aos membros restantes e às suas famílias. Fiquem alertas ao fato de que esses fuzileiros se metem em todo tipo de encrenca. Drogas, armas, informação. E justamente por isso estamos levando em consideração todos os cenários possíveis. Agora mesmo. Ritter! Que história absurda é essa de todos os cenários possíveis? Meus homens eram honestos e você sabe. Qual é a história completa? E não mente pra mim, Ritter. Hoje não é dia pra isso. Estamos investigando. Por que as 2 vezes em que meu mundo caiu, você estava no meio da situação? Coincidência, eu acho. Bebê. Quem tá por trás? Eu não sei. Profissionais. Eram profissionais. O corpo estava no meu quarto. Não fui eu que matei. Já estava morto quando cheguei. Um deles fugiu. Eu só preciso de um nome. Me diz o nome. Mesmo que eu soubesse. Sabe que não poderia dizer. Que parte de Bata, por favor, você não entendeu? Perdão. Senhor secretário, me desculpe, senhor. Não se desculpe. Eu não esperaria outra coisa de você. Posto especial para o Departamento de Defesa. É impressionante. Tem até uma janela. Por favor. Eu trabalhei com seu tio. Jim Greer é um grande agente. Se o senhor diz, senhor.
Ele fala muito bem de você e do seu discernimento. E é por isso que eu gostaria de falar com você sobre John Kelly. Capitão Tenente, na sua opinião, o quanto Kelly é confiável? Sabe o que fazer. Peitorais 15 vezes, anda. Senhor secretário, com todo respeito, a diretora deixou claro que a reunião seria só com o senhor. Pode sentar. Eu pedi à CIA para me informar sobre a situação que ocorreu com seus homens. Eu achei que gostaria de estar presente. Obrigada, senhor. Yuri Zelin, filho de Nikolai Zelin, chefe da FSB. Esse é o Yuri, em Alepo, uma hora antes do nosso ataque. A equipe da Capitão Tenente o matou no segundo andar. Nós não sabemos o que ele fazia lá, mas Webb, Rowdy e Kelly parecem ter sido a vingança. Todos os homens que Kelly matou na casa eram ligados à FSB. Então está me dizendo que o massacre dos nossos homens e suas famílias foram ataques estrangeiros em solo americano? De russos? Por associação. Mas nenhum deles possuía cargo oficial nem conexão direta com a Rússia. Sabia que a Rússia estava contrabandeando armas de Alepo quando atacamos? Tínhamos um palpite. Ainda falta um homem. Kelly disse que um dos russos escapou. Tem 3 homens. E o quarto? Não importa. A posição da CIA com relação a esse assunto é que o caso está encerrado. O quê? A diretora considera a questão Kids. Ela considera desnecessário provocar mais o inimigo. Se a Sarah acredita que não há informações suficientes para gerar uma retaliação, minhas mãos estão atadas. Por enquanto. Traz a sua caneca. Estamos comemorando? Bebe. É uma ordem. Eu finalmente entendi como você se sentiu no helicóptero na Síria. Com o Ritter. A CIA não quer continuar a investigar os ataques ou a morte da PAN. Ordem direta da diretora. Dizem que é pela segurança nacional. Sabem que foram cidadãos russos. Meu Deus. É só mais um caso arquivado em algum servidor secreto. Merda. Provavelmente vou presa por isso. Mas olha... Aqui estão os nomes. Consegui com o secretário Clay. E o quarto?
O sobrevivente é um fantasma. Mas esses 3 foram liberados pelo chefe da inteligência. André Vassiliev, ex-FSB, ele concedeu os passaportes. Vassiliev. Ele sabe quem é o 4º homem. Alguém já falou com ele? Não. Ele é completamente intocável. Tem que sair daqui. Tua jaqueta aqui Epa, também. epa, vai andando, vai embora. Não, você tem que ir embora daqui. Quer trocar comigo? Quer trocar? Não, se afasta, se afasta. Aqui Não, se afasta. Bonito. Pra trás, não faz isso. Você tem que ir pra lá. Tá, Eu acho que você não me entendeu. Pra lá Eu mandei você ir embora. Calma, poxa, já tô indo embora, só tava... Olha só. Emergência, como posso ajudar? Oi, eu tô levando uma pessoa pro aeroporto Dulles. E tem um carro andando em zigue-zague. Eu cheguei perto dele. E eu odeio ser essa pessoa, mas o cara me mostrou uma arma. É um furgão preto, placa RT 5629. Depressa, eu tô com muito medo.
sobre o sangue. Agora fala o nome. Fala o nome e vai ser rápido. Victor Raikov. Literalmente horas antes do ataque no Dulles, uma fonte anônima vazou documentos confidenciais que ligam o governo russo aos ataques aos fuzileiros navais aqui nos Estados Unidos. E está me dizendo que foi coincidência? Só estou dizendo que eu teria cuidado ao acusar o governo russo de assassinar nossos militares em solo americano. Não vazamos o lance dos russos. Por que faríamos isso? Nossa intenção era de acobertar. E como cortesia, a diretora Dillard achou que devia saber como Kelly chegou ao Vasiliev. Pela capitão-tenente Greer? Não temos provas. Mas se bem me lembro, você mesmo insistiu que ela fosse informada sobre o assunto. Ela me pareceu bem capaz. Obviamente, nossa preocupação é de que esse novo evento deu o recado errado a Moscou. Recado errado? Eles nos atacaram aqui. Agora vão tomar cuidado. E o Kelly está com um alvo nas costas. Nem na prisão ele está seguro. Algumas situações justificam alternativas criativas. Já te ocorreu que John Kelly fez aquilo que nós não podíamos fazer? Sacudiu uma árvore que precisava ser sacudida. Então, vamos ver o que mais vai cair. Sinto que você está bem desorientado nesse momento. Não tô, não. Passei metade da minha vida no jogo deles. Fui pro inferno fazer o trabalho sujo deles. Servimos um país que não nos ama de volta. Por acreditar no que ele pode vir a ser. Lutamos pelo que esse país poderia ser. Mas passaram do limite. Trazendo a guerra deles para minha casa. Mataram minha mulher. E a minha filha antes que ela tivesse chance de respirar. Esse contrato já era. Quem dita as regras agora sou eu. Vou mostrar o que um peão pode fazer a um rei. As fichas daqueles russos. Foi o secretário Clay que te deu, né? Quero que eu mande um recado a ele. Isso é impossível, John. Mas descobri uma coisa. O que você descobriu? Não. Se ele quiser saber o que eu sei, vai ter que me tirar daqui rápido. Por que acha que acabei numa prisão cheia da máfia russa? Pensa bem. Eles podem me pegar aqui.
pé. Vira pra lá, pra parede. Por que eu faria isso? Vamos te levar pra um passeio. Não. Eu tô bem aqui. De pé. Cara pra parede. Se não me disser pra onde eu vou, não vou me mexer. Suboficial Keller. Sou o delegado federal Kevin Townsend. Eu vou passar o celular pela fenda. Alguém quer falar com você? Bota aí. É o John. John, sou eu. Vamos te tirar daí. Vá com o delegado Townsend. Pode confiar nele. A menos que não queira sair. Eu quero. Quando mandam escolta, a gente sabe que fez merda. Amigo, eles farão canções sobre todas as merdas que fez. Senhor secretário, o suboficial John Kelly. John? Conhece Sarah Dillard? É a diretora da CIA. E Robert Heather, também da CIA. Conheço ele. E aí? O que descobriu? Faça a nossa viagem até aqui valer a pena. Victor Rykov. Como conhece esse nome? Ele era o quarto assassino na minha casa. Ele matou minha mulher. Mas o Victor está morto. Quero saber quem é Victor Rykov.
É confidencial. Fala pra ele. Victor Anatoly Rykov, nascido em Tillman. Perdeu os pais cedo, veio para os Estados Unidos quando criança, ficou um tempo. Suspeito de ser da Força Especial Russa, da contra-espionagem, da FSB, tráfico de armas. Sua ideologia era pós-soviética. Ele acreditava que podia derrotar o Ocidente com uma série de ataques estratégicos em solo americano. Ele planejava e agia. Ele tinha vários agentes infiltrados. E isso até nós o eliminarmos. Ou acharmos que o eliminamos. Tran, pode nos dar certeza de que o Sr. Kelly não reconheceria o Sr. Rykov se estivesse cara a cara com ele? Mostre várias fotos, por favor. Em cima à direita. É ele. Se é que é ele, o que vamos fazer? Se Rykov está vivo, temos que encontrá-lo e prendê-lo. Sabemos como ele trabalha. Temos que presumir que essa operação não seria a única. Pense nisso. E eu aposto que ele está comandando isso da Rússia. Preciso estar nessa equipe. Obrigado, John. Sinceramente, mas vamos assumir agora. Capitão Tenente, você lidera a missão. Vai realizar a extração. Sugiro que prepare uma lista. Não. Acho que mostrei que estou disposto a ir além de qualquer um para fazer o serviço. Pense no que eu fiz no Dulles como uma amostra. Senhor, se esse homem é tão mau como diz que é, precisam de alguém como eu. E não existe ninguém como eu. Acho que isso não seria indicado, senhor. Na minha opinião, o suboficial Kelly não está em condições ideais para sair em campo agora. Com todo o respeito, eu acho que ele é perfeito. Ele também vai. Mas, depois da missão, vai voltar para a prisão, como detento. Nunca pulei de um avião de passageiros. É adaptado. Vocês vão pular pela porta de carga. Organizar um voo não planejado da Alemanha à Rússia demora. A rota de Leipzig a Anchorage já é autorizada. Ela passa bem no alvo da missão. Vejo vocês mais tarde. Entendido. Então o Rykov se escondeu em Murmansk? Sem brincadeira. Achei que era só treinamento. Um voo civil? Já que as tensões com a Rússia aumentaram, é o melhor plano. Não podemos deixar rastro da presença americana para trás, entendeu? Qual é o ponto de encontro? Lê a ficha da missão. Aí, Ritter, não vai com a gente? Encontro vocês lá. Para. Não faz isso, John. É sério. Ai, tá. Desculpa. Desculpa aí, solta aí, solta. Ai. Por que você é tão babaca? O suboficial Kelly não está em condições ideais. Por que fez isso? Não confia mais em mim? Como eu disse, você está desorientado agora. Antes de meter uma bala na cabeça do Vasiliev, sabe o que ele disse? Que a morte me persegue. Ele estava certo. John. Não. Me ouve só. Se eu não estivesse naquela missão em Alepo, se eu tivesse me aposentado na missão anterior, a minha mulher e a minha filha
ainda estariam vivas. A minha família é de longe a pior coisa para se perder. John. Não. Você não é responsável por nada disso. Sou sim. Perdi minha família. Mas vou acertar as contas. Depois disso, minha vida não importa. Isso não é uma missão de vingança. É uma extração. Nós vamos levar ele à justiça. Me diz que isso é o suficiente para você. Cansei de fazer promessas que não posso cumprir. Aqui é o capitão. Meia hora para missão. Preparem-se para pular. Vamos, gente. Você sonhou com o quê? Você. Cheque o equipamento. 2 minutos pro salto. Aguardem. Aqui é o caça SU-57 da Força Aérea Russa. Vocês foram interceptados. Confirmem. Entendido. Abortar! Aqui é o Abortem o salto! Q104. Estamos em rota de Leipzig para Anchorage. Autorizados. Desvie imediatamente para o aeroporto de Murmansk. Abaixa todo mundo, abaixa! Ele conseguiu ver aqui dentro! Suas intenções serão consideradas hostis à Federação Russa. Vão ser abatidos. Aqui é o voo Transatlantic 104. Está distorcido. Não entendi. Pode repetir? Míssil lançado. Direita. Manobras evasivas. Se preparem! Segura! Consegue pousar? Vamos ter que nadar. Volta pro seu assento. Prepare-se para o impacto forte.
Achei que já que o nosso avião explodiu... Todo mundo acha que morremos? É a única vantagem que temos. Ricardo. É meu nome verdadeiro. Se vamos morrer juntos, é melhor largar os codinomes, né? Franklin. Seymour. Para de implicar, tá? Karen. John. Show. Assim que é legal. Mas a história tá estranha. E se o avião cair, não foi um acidente? Não dá pra esquecer a última missão que tivemos com o Ritter. Você estava na reunião, ouviu o que disseram. Foi o Ritter que disse que Rykov estava morto. E foi ele quem parou a investigação sobre a morte da minha mulher, não foi? E agora ele é o único merda que não estava no avião com a gente. Me dá um motivo. Que motivo ele teria para detonar a missão? Eu não sei. Mas seja o que for, vou acabar descobrindo. Entendeu? Министерство обороны подтвердило, что сегодня рано утром российские воздушно-космические силы сбили самолет авиакомпании Transatlantic Airlines, незаконно вторгшийся в воздушное пространство России. В аэропорт Анкоридж, штат Аляска... Aí, filha, devagar, devagar. Vamos pra cima. Pra cima, ou eu te arrebento. Senta aí, senta aí, senta aí, senta. O que tá acontecendo aqui, Greer? Calado! Essa grana é pra quem, Ritter? Por que não abaixam as armas e a gente conversa sobre o que tá acontecendo aqui? Não muda sua verdadeira missão. Você sabe qual é a minha missão, cara. Por que não tava no avião? Como souberam onde nos achar? Tem espaço aéreo russo, eles podem... Mentira! A mesma coisa aconteceu em Alepo. Qual é a missão de verdade? Fala! Eu tô tentando pegar o Rykov. Pergunta pra ele. Pergunta! Fala! Ele ofereceu dinheiro para ajudar a capturar alvo no prédio de apartamento. Para levar eles para a base aérea na Finlândia. Achei que vocês tinham morrido. Tínhamos que terminar. A ameaça de mais ataques é real. Precisamos pegar o Rykov. A gente não pode ajudar. Não temos esse poder. Temos família. Ele diz a verdade. Quer o Rykov? Eu te levo até ele. É o que você quer, não é? Calma, calma. Solta aqui. Você acha que é um jogo? Hein? Eu não entreguei vocês. Você enlouqueceu! Só tô olhando.
Espera. John, tá vendo o quê? Por favor, John. Droga, John. Abre a porta. Abre a porta, John. Abre logo essa porta. John Kelly. Que bom te ver de novo. O nome da minha mulher era Pam. E você vai falar a ele antes de morrer. Eu não matei sua mulher. Uma decisão fez isso. Peões, John. Nós dois somos só peões, servindo ao mesmo rei. Sabia que eu sou da CIA, John? Te contaram isso? Queríamos você aqui. Você ou alguém como você. O que é que eles contaram? Que você veio aqui para impedir um ataque futuro? Não vai ter mais nenhum, John. Eu e você aqui. Essa é a missão. A gente se acha muito patriota. Nós aceitamos a possibilidade da nossa morte. Nós dois aceitamos. Nós oferecemos nossas vidas voluntariamente para a causa maior. Que causa é essa? Os Estados Unidos, John. Agora só precisamos morrer. Não. Peraí. Vamos conversar. Vamos falar um pouco mais. Quem está por trás de nós em Washington? Nós não somos os únicos patriotas.
cá! Terceiro andar, segunda janela! Terceiro andar, segunda janela! Abertura! Fogo de supressão! Tá coberto! Pega ele! Vai, vai, vai! Outro atirador! Tem outro atirador! Vem à frente! Tire daqui! Reader, tá conseguindo ver? Precisamos sair. O Thunder tá ferido. Tem um atirador cobrindo a entrada. Temos que achar outro jeito. Consegue lutar, Thunder? Ainda consigo, senhora. Eu cubro a retaguarda. Tá bem. Vou analisar a situação. Red, Kelly, me deem cobertura. Legal, andando. Andando. Cobertura! Temos que acabar com ele. Cessar fogo! Cessar fogo! Eles mataram 2 policiais. Merda. Para parecer que foi a gente. Os russos mortos na minha casa. Queriam que a gente achasse. Queriam que a gente achasse um soldado russo morto em solo americano. E se a gente morrer aqui, vão achar vários soldados americanos mortos em solo russo também. E se a gente matar uns policiais na nossa saída, melhor ainda. Meu Deus. Tudinho. O massacre da minha equipe, minha casa, essa missão. Tudo armação desde o começo. Tô tentando começar uma guerra. Como Rykov disse, agora só precisamos morrer. Mas não vamos fazer isso. Tá legal. Vamos acabar com o atirador no corredor. Você precisa abrir uma saída. Tá. Vamos lá. Thunder, me dá sua bolsa. Anda! Dá cobertura! Vamos. Isso aí, galera. Ok? Deixa comigo.
Pode ir! Temos que ir agora! Vamos sair daqui já! Agora! Por aqui! Saguão! 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 Vambora! Pra direita! Põe ele no chão, põe no chão, põe no chão. Cobre as saídas. Eu dou cobertura. Tá legal, você vai ficar bem, cara. Beleza. Aí, cara. Você tem filhos? O quê? Filhos? Quer que eu diga alguma coisa pra eles? Diz que eu amo muito. Claro, eles. Diz que eu tenho um plano. Eu vou subir no telhado e abrir caminho para vocês. Nós não vamos te deixar aqui. Não podemos deixar ninguém para trás. Se deixarmos rastro, eles conseguem a guerra. Você tem que tirar a equipe daqui. Para eles, eu não sou soldado. Sou um criminoso. Eu posso morrer aqui. Entendeu?
Eu achei que era um peão caçando um rei. Rykov não era um rei. Ele era eu do outro lado. Peões nunca matam reis. E agora eu vou voltar pra prisão. Tem uma bolsa cheia de grana embaixo do convés. É sua. Você não sobreviveu. Você morreu em Murmansk. Se agir como fantasma, nos ajuda a encontrar quem está por trás disso. Eu me enganei sobre você. O Ministério acusou os Estados Unidos de um ataque no prédio civil de Murmansk que resultou em múltiplas vítimas. A Casa Branca nega qualquer conexão. Em resposta, os Estados Unidos acusaram a Rússia de tentar desviar a culpa por ter derrubado um voo comercial sobre o Mar de Bering. Os dois países ainda precisam provar as alegações, mas o fato é que as relações entre os dois países não estavam tão tensas desde a Guerra Fria. Também há a preocupação de que uma escalada nas tensões possa afetar a economia. O ministro americano do Comércio Exterior declarou para as companhias do Senhor secretário. John? Graham me disse que você tinha morrido. Perdão, apareci de surpresa. Mas eu tinha que sumir. Era o único jeito de conseguir a informação. Que informação? Sobre a missão. Não era para sairmos vivos de lá, senhor. Era uma operação da CIA. Eles coordenaram de Washington. Estão tentando aumentar a tensão com a Rússia. Está culpando a Dillard? Eu conheço a Sarah há anos, nem sempre concordo com os métodos, mas ela é uma patriota. Sei que ela não parece o tipo de pessoa que colocaria um colaborador em um colete explosivo e faria ele se explodir. Eu também acho mesmo. A questão é que a Greer não colocou isso no relatório. E quando eu mencionei nesse instante, você não pareceu surpreso. Nada mais me surpreende, John. Finalmente. Eu não sei o que você acha que está fazendo, soldado. Deixa eu entender. Você me enviou pelo mundo inteiro. Botou minha vida em risco porque eu acreditei que a gente estava do lado certo. Que o nosso jeito controlaria pessoas como você. Pare o carro, John. Você está confuso. Então você vai explicar por quê. Por que minha família? Minha mulher? Minha filha? Por que matar minha equipe? O Rykov estava sabendo. Então, quero saber o que falou pra ele. Você está cometendo um erro. Ei. Sabe pra onde eu tô indo? Você tem uma fazenda em West Virginia. Sua filha tá lá de férias da faculdade. Wesley é muito boa. Sua mulher e seu filho também. Então sugiro que comece a falar. Porque senão eu vou fazer você assistir a morte da sua família inteira. Eu nunca encontrei o Rykov na vida. Tô ouvindo.
Sabe quem venceu a Segunda Guerra? Não foram os generais, nem os almirantes. Foram os economistas. Mas tanques, aviões, navios e todos aqueles gastos tiraram esse país inteiro da pobreza. Libertaram o mundo da tirania. Um país grande precisa de um grande inimigo. O melhor inimigo que já tivemos foi a União Soviética. Nosso medo deles acabou unindo o nosso povo. Nos deu um propósito. E o problema hoje, John, é que metade do nosso país acha que a outra metade é o inimigo porque não tem com quem lutar. Então, temos a eles um inimigo real, com poder para ameaçar a vida deles, sua liberdade. Liberdade que vocês subestimam. E funciona, John, funciona. Só que você não morreu. Você não tinha o direito de tirar tanto da gente. Não, eu tinha. Fiz um juramento. Eu também. Para minha esposa. O nome dele era Pam. E você vai dizer esse nome antes de morrer. O céu existe. E é aqui? Não, amor. Não é. Mas e você? Tá no céu? Eu tô com você. Nem sempre. Não, nem sempre. Mas agora. Eu tô com saudade. Eu sei. Tudo bem.
Menos gente do que eu esperava. Preciso de um favor. Vasiliev disse que nada disso acabaria antes de John Kelly morrer. Sua identidade nova. Cortesia do seu amiguinho Ritter. John Clark. Super criativo. A criatividade não é o forte da CIA. Concordo. O que vai fazer, John? O que eu sei fazer? Vou sumir. Eu sei que você morreu, tá? Mas vê se dá notícia. Sim, senhora. Diretor. Parabéns pela promoção, aliás. Obrigado. Admito que fiquei surpreso quando você voltou a Washington. Pensei sobre o que aconteceu. E que poderia acontecer de novo. Eu pensei num plano. Uma divisão multinacional antiterrorismo. Com agentes americanos do Reino Unido e o pessoal escolhido a dedo da OTAN. Com o suporte dos serviços de inteligência nacional.
E quem vai comandar esse tipo de coisa? Eu vou. Quero apresentar ao presidente. É sério? Chamo de plano arco-íris. Por que isso? É pessoal. Ô, John? Que bom que você voltou.